Olá, tudo bem com você? Prazer ter você aqui com a gente. Você está no programa Código Aberto. Olha, enquanto você usa o celular ou mexe nas redes sociais, um golpe é aplicado a cada 7 segundos no Brasil. São dados da Febraban. Só nos últimos 12 meses, mais de 3 milhões e 800 mil pessoas caíram em armadilhas digitais. Mas olha, há um método simples para detectar esses golpes antes que seja tarde demais. É por isso que a gente está aqui para esclarecer você. Hoje você vai descobrir as 3 principais táticas usadas pelos criminosos online e como proteger seus dados e a sua identidade. Vamos conversar então com o Marcos Simplício. O Marcos é professor da Escola Politécnica da USP e especialista em cibersegurança. Marcos, tudo bem? Certo, prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Ô Marcos, como é que tem aumentado essa questão de golpes, né? Porque você que trabalha com cibersegurança, você tem percebido isso ou não? A gente fica mais pelo lado da academia, né? Pesquisa e ensino, mas certamente chega a casos o tempo todo, próprios exemplos que várias pessoas em aula e colaboradores que a gente tem na indústria e afins costumam sempre trazer algumas novidades que, mesmo estando no setor há muito tempo, a gente sempre fica impressionado com o quanto o pessoal é criativo, né? A criatividade para o mal aparece com frequência. Pois é, você sabe que eu vi uma reportagem já tem muito tempo que dizia assim, enquanto tem um monte de gente trabalhando com segurança, como você, né, e seus alunos, tem um monte de gente também do outro lado para ver como é que quebra essas regras. É uma briga de gato e rato o tempo todo, né? O que é mais comum hoje em dia nesses golpes pela internet? Olha, tem várias técnicas que são utilizadas. Em geral, assim, se você colocar né, a família é chamada de engenharia social. É tentar enganar o usuário a burlar a própria segurança, seja porque ele vai em um link, né, enviado um link para ele, ele clica, acha que está falando com o banco, ou algo do gênero, e coloca ali as credenciais, acaba entregando o ouro ao bandido. Ou diretamente num celular, por exemplo, no WhatsApp, em que ele recebe uma mensagem, muitas vezes, talvez até de um conhecido, ou alguém que clama ser um conhecido, e acaba também convencendo ele a, por exemplo, instalar um software no próprio celular, né? Muita chamada de banco, alguém que envia um WhatsApp se passando pelo banco, é exatamente para isso, de alguma forma convence a pessoa a instalar alguma coisa no próprio celular que vai dar acessos indevidos ao atacante, ao dispositivo dessa pessoa, da vítima. Então, só para ficar bem claro, engenharia social é sempre usar os nossos padrões de comportamento, alguma coisa nesse sentido, e o que não enquadra nisso é, por exemplo, eu, como um hacker, eu realmente consegui a sua senha por algum meio eletrônico. Eu vi uma vez que, agora acho que é mais difícil, né? Tinha um programa que ele ficava tentando o dia inteiro ali a senha, e de repente ele achava a sua senha, né? E isso é antes de inteligência artificial. Eu falei certo o que é engenharia social, o que não é, só para a gente definir? Isso. Não, é isso mesmo, é enganando o usuário. Assim, você pode hackear o sistema, de alguma forma, passar pelas barreiras de segurança de 2 formas. Ou pelo lado técnico, que é mais difícil, né? Tem que achar uma vulnerabilidade, ela ainda não pode ter sido descoberta por alguém pelo lado de defesa, né? Que vai fazer uma atualização e vai remover, e as atualizações são constantes. Ou então você vai pelo lado do usuário, né? Que não tem exatamente como fazer uma atualização do software na cabeça do usuário. Se ele acabar caindo num golpe, né? Ser convencido a tomar uma atitude e, na prática, vai reduzir a segurança do sistema, mesmo que o sistema em si não tenha nenhuma vulnerabilidade, né? Não tem uma falha, ele acaba caindo. A maior parte dos golpes hoje são por aí, são pelo usuário, mas sim, com certeza, pessoas com a capacidade técnica suficiente conseguem achar brechas nos sistemas desenvolvidos e aí o ataque vai por aí. Não é a maioria, mas é certamente uma via de ataque também. Pois é, a gente tinha muito, agora está tudo se sofisticando, a gente tinha muita questão da ligação, né? Olha, eu estou com a sua filha aqui, isso era comum, a gente sabia nos meios sociais aí que acontecia. Aí eu fiz uma pesquisa aqui, agora está variado, gente, olha, golpe da ligação da filha, isso aí é mais manjado, né?
Golpe do rastreio falso dos Correios. Você recebe um SMS com um código real de rastreamento. Isso aqui é terrível, né? Porque mais o link te leva para um site clonado. Golpe da rifa no Instagram. Esse aqui eu não vi ainda. Golpe da antecipação de recursos. Esse aí na mídia também tem muita coisa. Golpe do WhatsApp clonado. Deepfake em videochamada. Golpe do link no Instagram, o TikTok. Golpe do site falso de loja. Você sabe que esse golpe de falso de loja, teve uma repórter de um grande jornal, ela fez uma reportagem só sobre isso e ela estava terminando, mandaram ela começou a ver uma coisa barata, acho que era uma bolsa, foi para uma loja, ela ia comprar, falou, não é possível que eu fiz a reportagem e eu acho que eu estou caindo no golpe. Olhou tudo que ela tinha estudado e era golpe. Então, não os mais vulneráveis são as pessoas talvez com menos escolaridade, ou a pessoa mais idosa, mas hoje está mais abrangente, todo mundo tem que ter cuidado, né? Os mais vulneráveis, eu diria que são as pessoas que não estão desconfiadas o suficiente, ou estão numa situação, né, de vulnerabilidade mesmo. Tem muito bandido que tenta fazer isso de madrugada ou logo de manhã, a pessoa não acordou ainda direito, ou perto do horário do almoço, a pessoa está com fome, está com pressa, precisa fazer alguma coisa. São horários comuns até, de tentar pegar a pessoa, digamos, de calças curtas ali, que ela não vai prestar tanta atenção. E aí, alguns que você falou é quase que sazonal, né? Esses de loja falsa na Black Friday é uma época que acontece com altíssima frequência, novos sites sendo criados com descontos muito atrativos, né? Bons demais para ser verdade, de fato não são verdade. Nossa, Esse dos Correios foi logo depois daquela, conhecido como taxa das buzinhas, e agora com o INSS, né? A questão do problema do INSS, muitas vítimas também têm sido pessoas mais idosas, digamos, que perceberam que tiveram os descontos e é uma tentativa de tentar convencer ele que, olha, faça isso aqui que você vai conseguir o seu dinheiro de volta. É o governo falando. É muito comum. entendi. Não, Todos e os para canais. além desse que a gente está falando aqui, pessoal, de engenharia social, que o Marcos explicou bem aqui para a gente, mas tem esse que não é, por exemplo, e que a Polícia Federal prendeu quadrilhas recentemente, a gente está gravando isso aqui em final de maio de 2025, de gente que entrou no .gov, onde você tem um monte de informações e fraudaram também essa questão das senhas, né? Porque da senha é fácil. E olha, não acabou por aí, não. Tem mais aqui, olha. Que eu tinha parado lá no golpe do. Ah, sim, da loja falsa. Olha, do contrato do PDF malicioso. Esse eu fiz um programa só sobre isso, tem lá na Lesp, você pode olhar. Golpe do Bluetooth é o Wi-Fi público, o pessoal fala para toda vez que for no Wi-Fi público não ficar colocando sempre, somente de banco. Golpe por voz no atendimento falso, golpe de perfil falso com IA e redes sociais. Ou seja, está aprimorando, que agora com inteligência artificial vai ficar mais difícil, né? Aí, como é que a gente faz? Vamos fazer um parâmetro geral, porque é difícil explicar diante de tantos golpes, Marcos, como é que a gente tem que se precaver. Mas vamos listar o que é mais importante, por favor. Eu diria que o mais importante é sempre desconfiar de quem está do outro lado. Hoje na internet, né, qualquer dispositivo que você está comunicando com alguém, seja telefone, seja WhatsApp, seja, enfim, qualquer meio que você não está falando direto com a pessoa do outro lado pode não ser quem ela diz ser, né? Pode não ser o banco, pode não ser o governo, pode não ser a entidade qualquer. Então, normalmente, se você começa a comunicação, foi você que ligou para o banco, foi você que entrou no site por conta própria, colocando o endereço ali, não clicando em alguma coisa, é muito mais provável que não seja golpe do que se você recebeu uma ligação de alguém te pedindo para entrar em algum lugar e fazer alguma coisa. Esse é uma das recomendações sempre. Fora isso, é sempre desconfie, né? Mesmo aí, você entra num site e esse que você colocou de lojas falsas, né? Lojas de compras falsas. Aí tem que fazer uma verificação do histórico da empresa e tal. Foi você que começou a comunicação, você que entrou no site, mas assim como você não entra numa loja qualquer e compra um produto simplesmente achando que ele é verdadeiro, né? Não é um produto falsificado, tem que fazer algumas verificações ali no produto, mesma coisa qualquer loja, né? Loja online, ver se a empresa existe há bastante tempo, ver sites como Reclame Aqui, é confiável, tem vários sites que tentam fazer algumas análises para você e te dar uma noção, pelo menos, do quão confiável ou não é aquela empresa. E mesmo se for confiável, uma coisa que eu tenho recomendado a todo mundo, porque tem acontecido bastante também de golpe, é
o cartão de crédito que for usar em qualquer compra online, use aqueles cartões temporários, né? Todo banco tem um desses. Pelo aplicativo você pode gerar um cartão que só pode ser usado uma vez ou por um período muito curto. Se o bandido conseguir o seu cartão, assim, se for um bandido que não vai te entregar o produto, você perde o dinheiro daquele produto, mas pelo menos você não tem outras compras realizadas com aquele mesmo número de cartão. Então, são algumas dicas básicas, mas vai depender do cenário, né? Dependendo do ataque, tem o contragolpe. Como você mesmo bem colocou, Jeremias, tem 10, 20, 30, 40 ataques ativos. Então, cada um deles pode ser necessário pensar um pouquinho, até conhecer esses golpes, né? Entender o que que é cada um deles, para não cair, é uma ótima estratégia. Consciência. Agora, a gente tem a questão disso daqui, né, Marcos? O nosso celularzinho de cada dia. E aí eu queria que você explicasse, porque eu conversei com outro especialista, ele falou, o bom seria ter 2 celulares. Olha onde a gente chegou. Um para sair, para passear, e outro para deixar em casa com os dados do seu banco e tudo mais. Mas se a pessoa não tiver condição, o que é de básico para ela se proteger com o celular? E também falar dos sistemas aí, iOS ou do Windows também, se vale a pena ter antivírus ou não. É quase aquela história da carteira do ladrão, né? Antigamente, quando o pessoal andava com dinheiro, era bem isso. É Tinha a verdade. carteira do ladrão e a carteira que você. O dinheiro estava em outro lugar, né? É. Entregava para o ladrão para ele ficar feliz. Então, não é estritamente necessário ter 2 celulares, cada um com alguma coisa, mas se você for colocar tudo no celular, não é ruim, tá? A recomendação, não discordo da recomendação dele. Mas é que dá para, dentro do mesmo celular, você usar algumas técnicas para esconder o próprio fato de você ter um aplicativo de banco, ou seja lá o que você precisa esconder. Os sistemas operacionais muitas vezes permitem você. Tem aplicativos que escondem os aplicativos com uma senha. Então, se o seu celular for roubado, né, uma coisa que tem acontecido bastante em furto de celular, né, além da pessoa querer o aparelho em si, vai revender o aparelho, ele obriga a vítima a desbloquear o celular. E abre algum aplicativo, Google Maps, um Waze, alguma coisa que não desbloqueia. Ele tem acesso a tudo que está aberto ali e o aplicativo não é bloqueado. Tem, enfim, algumas técnicas que podem ajudar mesmo nesse cenário, por exemplo, esconder os aplicativos de banco, vai depender do sistema operacional, então é difícil dizer, ó, usa tal coisa. Eu tenho não sei se eu posso falar o nome da marca, mas eu tenho uma marca aqui que tem um aplicativo que vem junto, chama Security, o aplicativo dele, que me permite esconder e bloquear os aplicativos de banco. Não, isso é Então, enfim, interessante. Porque eu fui ver isso aí o que eu fiz? No caso do sistema iOS no iPhone, você clica em cima do ícone do aplicativo e fala que você não quer deixar ele mais no aparentemente. Mas se você for lá no campo buscar e colocar lá o nome do aplicativo, ele vai aparecer. Pelo que você está falando, existe uma técnica de realmente esconder, né? Mas aí você precisa de um outro aplicativo, alguma coisa assim, para fazer isso. Ou um sistema que venha já integrado, né? isso, vários sistemas operacionais têm. Você consegue esconder e bloquear. Então, isso significa que se a pessoa buscar ali o aplicativo, ele vai conseguir achar o aplicativo, mas para desbloquear ele vai precisar de uma senha. Então, se for aquela questão de, me dá logo o celular, desbloqueia aí, vou embora, aí você consegue, no mínimo, que ele não consiga acessar o seu aplicativo do banco, que ele está bloqueado. E outros, dá pra fazer para WhatsApp, e-mail, enfim, qualquer aplicativo que você considere que, se for roubado, possa ser perigoso, né? O outro especialista falou só de banco, que de fato é um aplicativo bastante importante, mas e-mail, para você poder, por exemplo, reiniciar, resetar suas senhas ou entrar em contato com o seu banco via WhatsApp, seu gerente via WhatsApp, para pedir para ele, não tem como reiniciar minha senha, me ajudar aqui, fazer uma transferência, fazer alguma coisa do gênero. O próprio gerente pode ser influenciado porque o bandido está de posse do seu aplicativo. Então, bloquear algumas dessas funcionalidades pode ser uma boa. Enfim, é esconder e bloquear. Essa de esconder é uma, mas você pode também bloquear, exigir uma senha ou uma digital para poder ah, liberar, né, o aplicativo. Como é que do outro lado, o sistema financeiro, grandes bancos também trabalham com isso? Porque se você tem os dados roubados, a pessoa pega e vai fazer um empréstimo no seu nome, por exemplo, né? Eles têm várias camadas de segurança. Como é que funciona isso na prática? Olha, vários têm.
E, infelizmente, vários não têm. Tem alguns que são conhecidos no golpe de, por exemplo, abrir uma conta no seu nome, né? Então, a própria história de, não, eu tenho não tenho aplicativos de banco no meu celular, ou eu deixo o celular com o aplicativo do banco em casa, ou escondi ele. Tem alguns bancos que eles fazem análise de crédito dos usuários e basta um envio de documentos, que eventualmente você consegue até dentro do próprio celular da pessoa, que ele consegue abrir um crédito, um pré-cadastrado. Até teve uma resolução há pouco do Banco Central, que é possível você registrar o seu número de CPF junto ao Banco Central, falando, não quero que abra nenhuma conta no meu nome. Então, as instituições financeiras têm que fazer essa verificação, e se você tiver com esse bloqueio, elas não vão poder abrir, né? Não vão poder dizer que foi você que fez, está aqui o, o custo, né? Você me deve. Eu, honestamente, acho que essas instituições que não fazem uma verificação minimamente decente, né? Se é mesmo o usuário que está fazendo, elas que deveriam ficar com prejuízo, tá? Mas, enfim, eu sou técnico, não sou advogado para poder fazer o julgamento do que aconteceu. Mas tem havido alguns ganhos de causa, inclusive, para pessoas que tiveram contas abertas, não eram elas que tinham aberto, o celular tinha sido roubado, algo do gênero, e elas foram ressarcidas, né? Aquele empréstimo, ele foi invalidado. Não, Então, pode falar. claro, não, e eu acho que você tem toda a razão, porque assim, é uma vulnerabilidade e se o banco ele permite fazer um empréstimo com facilidade, hoje é tudo online, ele também tem que ser responsabilizado, porque muitos bancos, eu fui atrás disso para ver, ele falou, olha, esses grandes bancos aí pode ficar tranquilo, porque são várias camadas de proteção, mas se uma instituição financeira dessas que você vê a placa aqui, que o cara está te empurrando um juros alto por qualquer coisa, aí você tem que, a justiça realmente tem que pesar, porque também não dá para abrir crédito para todo mundo diante dessa situação de vulnerabilidade, né? Agora tem uma questão importante que não é só a área, mas eu acho que você vai concordar comigo, é a questão da urgência, né? Eles usam uma questão do marketing, o marketing também tem essa coisa, né? Compre agora ou vai acabar amanhã. E eles também usam isso, né? Ou você faz isso agora ou o seu nome vai ficar sujo em 24 horas. A urgência faz com que emocionalmente a gente vá clicando também. Tem que tomar esse cuidado, né, Marcos? Parte da engenharia social é criar uma impressão de que aquilo é real e um senso de urgência para a pessoa não ter tempo de pensar, será que isso é real mesmo? Então, é extremamente comum. O fraude, um banco que liga ou manda uma mensagem dizendo que é uma fraude é bem isso. Olha, eu preciso então que você faça isso agora para a gente bloquear a fraude e você não ter o seu dinheiro roubado. E aí é quando a pessoa de fato entrega dados ou assim, instala alguma coisa que vai permitir a fraude logo na sequência. Isso é extremamente comum, é quase que a primeira lição de como fazer engenharia social. Não, a gente não ensina isso na universidade, mas a gente explica um pouco esses problemas potenciais. É exatamente criar esse senso de urgência e, enfim, para a pessoa fazer logo algo. Aquele cadeadinho que a gente sempre falava, a gente falou no caso das lojas, aquele ainda vale ou tem alguma outra segurança hoje mais importante? Aquilo ajuda, sempre ajudou. A ideia do cadeadinho é simplesmente dizer, o cadeadinho fechado, né? O seu navegador está dizendo que, olha, você está conversando com o site legítimo, seja lá quem ele for, né? Eu não consigo julgar a idoneidade do dono do site, mas você está falando com o site legítimo. Então, por exemplo, se você está acessando um banco, uma grande loja, né? E você sabe o nome da loja, você tem essa confiança. O navegador disse que você está falando de fato com o Banco do Brasil. Não teve, você falou dos golpes que é do Wi-Fi público. Tem alguns truques que dentro do Wi-Fi público dá para desviar o usuário para um lugar diferente. Você escreve ali, sei lá, www.bancodobrasil.com.br ou clica num ícone que está salvo ali, ou seja, você está com o endereço correto ali. Você não clicou num link que vai te mandar para o lugar errado, mas você está com o nome correto do site. Só que o Wi-Fi falso, ele vai te direcionar para o lugar errado. E ao fazer isso, ele não vai conseguir fechar o cadeadinho, porque o navegador vai notar que não, ó, esse lugar para onde você foi aí não é o bancodobrasil.com.br, é outro lugar. Então ajuda, não é suficiente, porque afinal de contas eu posso criar agora um site chamado vouroubarvocê.com.br
É até um site honesto, né? Eu falo que eu vou roubar a pessoa. E ao entrar nesse site, vai fechar o cadeadinho, vai estar tudo certo, mas vou roubar o cartão de crédito, não vou entregar o produto correspondente. Para isso tem que olhar mais coisas como loja de reputação, a reputação da loja, e coisas do gênero. Mas o que que eles fazem geralmente para uma página que é muito parecida com Ah, a página igual? O que, que a gente pode identificar? É só o cadeado? perfeito. São dois truques. Um deles é colocar a página com HTTP, não HTTPS, então não vai aparecer o cadeado, mas o seu navegador também não vai reclamar, não vai dizer nada. Está numa página HTTP, tá tudo certo. É uma página sem segurança, mas tudo bem, o servidor decidiu assim. A maioria dos navegadores não reclama, permite você navegar ali. Então esse é um truque, olha o cadeado. O outro truque é colocar nomes similares. Então, digamos, a Bradesco, está escrito lá Bradesque e tem um zero no lugar do O. Itaú, põe um L no lugar do I, né, do Itaú. Vai ficar L Itaú, mas como é minúscula, né, o L e o I é bem parecido. Ou mesmo, eu já vi isso, tá? Acontece com alguma. Infelizmente acontece com mais frequência do que deveria. Pega o nome da loja, e o nome do banco, por exemplo, e pega o que é o slogan atual daquele banco e coloca isso como parte da URL. Então, por exemplo, Bradesco com você. Então é comvocê.bradesco.com.br, Ah, dá uma algo do gênero. invertida e a gente nem percebe. Nossa, é verdade. É isso. E hoje, Isso é possível. infelizmente, está muito próximo. Antigamente, essas coisas eram toscas, mas hoje não está tosco. Você olha e você fala, é muito parecido, então é complicado. O que que a gente pode fazer de básico? Vamos falar um pouco de senha também, né? Porque estudando um pouco sobre isso, eu vi que tem esses authenticates, a questão da, como é que se chamam? De duas camadas, enfim, né? Dois Mas fatores de olha autenticação. um caso interessante. O camarada explicando para mim que ele falou, eu vou pôr duas camadas, aí eu olhei lá, você pode usar o Google Authenticator, tem o Alt também e tal. Aí ele botou lá na loja de aplicativo, o Alt é bom por causa disso, sei o que e tal. Pô. E aí ele olhou e falou, será que é isso? Nunca entrei. Nunca entrou. Aí deu um print, aí colocou na inteligência artificial e falou, olha, esse não é o Alt verdadeiro, esse é chinês. Cuidado, porque pode ser verdadeiro, mas também pode ser um falso. Olha só, você está tentando se proteger e está caindo em outro. Então é complicadíssimo, né? Dá umas dicas gerais aí para ele. É uma briga de gato e rato. Dá umas dicas gerais em relação a essas camadas que a gente pode se proteger, principalmente em relação à senha, por favor. Tá. Senhas. Bom, o que costuma ser recomendado são duas coisas. Um é ter um gerenciador de senhas. A primeira coisa é não repita a sua mesma senha em vários lugares. Se ela vazar em um lugar, o atacante certamente vai tentar vários outros lugares exatamente a mesma senha. Aí você vai falar, não, mas como assim? Tenho 20 sites, vou ter que lembrar de 20 senhas distintas? Aí vem a questão dos gerenciadores de senhas. Os Certo. próprios navegadores costumam permitir você salvar senhas. Então, vale a pena, né, usar um desses. Pode ser local, no seu próprio computador, celular. Pode ser um online, aí de qualquer máquina que você tiver, via aquela sua conta, você consegue acessar, né, as suas senhas. E, bom, isso ajuda, né? Não repetir as senhas em vários sites costuma ser um primeiro passo bastante importante. A complexidade das senhas, antigamente, até tem muito site fazendo errado, tá? Antigamente se discutia muito, não, tem que ter vários caracteres especiais, letras, números, maiúsculas, minúsculas e afins. A recomendação atual é não obrigar o usuário a fazer isso, é bom, né? Se o usuário conseguir criar umas senhas mais complexas é bom, mas não ter essa obrigatoriedade, porque o mais importante reconheceu-se ao longo do tempo que o mais importante não é tanto a complexidade quanto o tamanho. Então, se você precisar conseguir fazer uma senha maior, que não seja, sei lá, uma palavra do dicionário, coisas extremamente simples, é melhor do que você tentar fazer uma senha super complexa com vários caracteres que você nem vai conseguir lembrar depois, né? E se você tiver com um gerenciador de senhas, é ótimo que você não precisa nem lembrar, né? Você simplesmente tem ali ela salva para você só no seu aparelho, né? E de preferência importante, ao ter essas senhas, várias senhas do site salvas, você tem que proteger ela também. A maior parte desses aplicativos, né, que faz gerenciador de senha, você tem uma senha mestra. Essa você tem que lembrar. Essa você tem que manter só na sua cabeça. Outras, talvez nem tanto.
E segundo fator de autenticação, né? Segundo, terceiro, mas já é difícil para convencer as pessoas a terem dois, mais do que dois é muito. Que é ter alguma coisa de não ser só a senha, né? Porque a senha, um atacante pode ficar testando várias senhas contra o sistema até descobrir a senha correta, ou é mais comum até, os atacantes eles testam uma senha comum, digamos, por isso até que eu falei, não pega uma palavra dicionário, algo simples, contra várias contas. Porque aí, se tiver uma pessoa, né, pode ser você, com uma senha simples, ele acaba entrando naquela conta, né, antes de poder bloquear, né? Boa parte dos sistemas bloqueiam depois de um certo número de tentativas erradas. Entendi. Então, o segundo fator de autenticação é bom. Legal. Puxa, o tempo é tão curtinho, já tem 1 minuto só, mas só para fechar essa questão você falou da senha mestra, eu achei isso interessante. Tipo nesses Google Authenticator que Isso. você tem 30, 40 senhas, aí você vai ter essa senha mestra, e aí como é que eu guardo essa senha mestra? O ideal é que anota no papel, põe no cofre, como é que funciona? Essa põe na cabeça, se for difícil, é o único jeito. Uma senha, você precisa de uma senha para todas governar. Uma senha, essa é bom você guardar na sua cabeça. Não, é muito difícil, não vou conseguir lembrar dessa minha senha. Tem um truque, mas é um pouquinho mais complicado para explicar. Vou dar a ideia básica, chama passphrase. Você tem uma frase e desta frase você extrai os caracteres da sua senha. Pode ser, por exemplo, uma frase longa, a minha mãe mandou escolher esse daqui, você pega a primeira e a última letra, por exemplo, e combina isso para criar a sua senha. Até colocar a frase inteira, mas vai ser muitos caracteres. Para você lembrar dela, você coloca só uma mnemônica, tipo mãe, algo assim. Então você não anota a senha. Você anota a mnemônica para a frase de onde você extrai a sua senha. Isso é o que o pessoal de segurança faz. Eu tenho senhas de 40 caracteres que eu lembro sem problema nenhum, porque eu sei a mnemônica dela. Mas essa senha mestra tem quantos caracteres no mínimo? Essa é a que você vai ter que se esforçar mais. Então, o recomendado hoje é a partir de 8 caracteres é o mínimo do mínimo, em geral 12 para frente já está com um tamanho muito bom. Que ótimo. E olha... E além disso, melhor. O processo mnemônico é assim, depois que você decorar, tenta, sei lá, coisa que você usa todo dia, você acaba decorando rápido, mas o problema é você decorar essa e depois passou 1 ano, você não usou a senha mestra, então, sei lá, usa todo dia, ou a dica aqui dele, a orientação é guarda na cabeça. Parece coisa de filme futurista, mas esse tempo chegou, não é, Marcos? Obrigado pela sua colaboração aqui com a gente. E volte sempre, porque é um tema quase que interminável. Vamos fazer uma série sobre isso. Obrigado aqui. Definitivamente. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Bom trabalho aos seus alunos aí da USP. Olha, a gente aos poucos está trazendo aqui muita questão de segurança. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela inclusive fez uma CPI do golpe do Pix, né? Os parlamentares também estão de olho nisso e a gente aqui no programa procura te orientar o melhor possível. Continue mandando as suas sugestões que a gente vai trazendo aos poucos para você, tá bom? Vamos ficando por aqui. Eu sou Jeremias Gomes, esse foi o Código Aberto. Até a próxima edição.